Estamos aqui para a aula número 7 e vamos lá, que a gente vai falar agora a respeito do tratamento da classe 2, tá legal? Então, num quadro bem sintético, basicamente, tratamento da classe 2 na dentição decídua, na dentição mista, na dentição permanente. E é óbvio, gente, que o tratamento ele sempre depende do diagnóstico inicial, né? A gente precisa, numa dentição decídua, observar o padrão de crescimento, intervir naqueles casos que são mais graves, né? Eu diria que com pouquíssima frequência é realizado o tratamento com alinhadores invisíveis na dentição decídua, porque normalmente você não tem necessidade de fazer nenhum ajuste dentoalveolar na dentição decídua. Mas a partir da dentição mista, sim é possível, sim é desejável, sim meu filho faz esse tipo de tratamento, tá legal? Acaba sendo confortável para os pais e, de novo, você não tem muita preocupação com higienização, não tem preocupação com machucar, não tem preocupação com quebrar aparelho ou não. Desde que o tratamento ele permita, né? Desde que você tenha necessidade de fazer tratamento ortodôntico, o tratamento com Inova-Aligner vai ajudar e vai ajudar bastante, tá ok? É óbvio que nos tratamentos de dentição permanente, onde você tem problemas dentários, você vai ter algumas maneiras de resolver esses problemas que a gente vai falar já daqui a pouquinho. Como é que eu trato de um paciente com a classe 2? Eu consigo tratar o paciente com elásticos intermaxilares? Eu consigo tratar o paciente com a distalização de molares? Eu consigo tratar do meu paciente com expansão do arco? Eu consigo tratar do meu paciente com extrações dentárias? A gente vai ver isso daqui no decorrer da aula, tá legal? Então a gente tem como categorias para tratamento da classe 2, a correção em bloco de classe 2, a distalização sequencial, o avanço mandibular, as extrações dentárias com a compensação dentoalveolar e cirurgia ortognática. Os dois casos aqui embaixo a gente vai deixar para tópicos específicos da aula, tá legal? Indicações para tratamento da classe 2. A correção em bloco, dependendo da idade, ela deve ser pensada e planejada de maneiras a tornar o movimento o mais fácil possível de ser executado. Então vamos lá. A gente trata em bloco adolescentes em crescimento e adultos jovens, até mais ou menos 13, 14 anos de idade, né? Com relação à classificação dentária, para o tratamento em bloco da classe 2, a gente vai buscar pacientes com um erro de até uma cúspide ou meia cúspide para os adolescentes um pouco mais jovens. O que a gente chama de correção em bloco? Correção em bloco é todo o tratamento que é realizado com os elásticos intermaxilares, onde a força vai ser aplicada nos dois blocos dentários, maxila e mandíbula, ao mesmo tempo, né? Eu esqueci de falar de novo que o problema de classe 2 é quando os dentes de cima eles estão um pouquinho para frente sobre os dentes de baixo, né? E isso origina aquela dentição um pouco mais protruída, lembrando alguns jogadores de futebol aí famosos, tá ok? A gente vai indicar a distalização sequencial para qualquer idade. Então, qualquer tipo de paciente que precise da distalização sequencial, ele pode utilizar o sistema Inova-Aligner com o planejamento para isso. E esse tipo de pedido precisa estar específico na prescrição para que o time do Planning Center possa executar os movimentos do ortodontista dessa maneira, tá ok? O avanço mandibular, ele pode ser realizado com os alinhadores invisíveis. Existem trabalhos que demonstram a eficácia desse tipo de tratamento. É óbvio, tudo dependente do diagnóstico do nosso paciente. As extrações dentárias, elas são realizadas preferencialmente após o término do crescimento, né? A gente tem a idade como fator determinante para isso daí. Normalmente não são feitas extrações dentárias com pouca idade. Existem casos onde isso é necessário e desejável, mas tudo depende do diagnóstico do caso. Com relação ao padrão esquelético, com relação a perfil mole, as correções em bloco, elas sempre são melhores naqueles pacientes que não têm uma tendência a um padrão de classe 2 muito grave, determinado esqueleticamente.
elas são correções que são realizadas na região dentoalveolar de maneira muito eficiente e previsível, mas elas são realizadas onde não haja um problema esquelético muito grande, né? A distalização sequencial, ela está mais indicada quando o problema de classe 2 ele é um pouco mais severo, né? E a gente costuma separar o problema de não tão grave, um pouco mais grave, baseado no ANB, né? Que é um indicador cefalométrico importante para a gente, como ortodontista. Então, quando a gente utiliza o ANB como um fator divisório de problemas esqueléticos leves, moderados e graves, a gente consegue encaixar o tratamento de distalização sequencial como mais indicado para o nosso paciente. Então vamos pensar da seguinte maneira: se o problema ele é leve de classe 2, a correção em bloco com elásticos ela é indicada. Se o problema ele é de leve para moderado, talvez se faça necessário primeiro deslocar os dentes posteriores, superiores um pouquinho mais para trás, para depois a gente poder efetuar a correção total, né? E é óbvio que quando o ANB ele é maior do que 4 graus, talvez a gente deva combinar o tratamento fazendo o avanço mandibular prévio ou em conjunto com a distalização sequencial do arco superior. Essa é uma maneira de você dividir o problema entre os dois arcos dentários, né? Extrações elas são feitas quando o ângulo ANB ele está um pouco maior do que o desejável, entre 4 e 6 graus positivos. Isso mostra que existe uma real diferença e mais próximo do problema esquelético o nosso paciente está. Então, desde que indicado, as extrações talvez sejam as mais indicadas para esse tipo de tratamento. É óbvio que todos os movimentos que a gente tem aqui, correção em bloco, distalização sequencial, avanço mandibular e extração de dente, pode ser realizado num paciente só, dependendo do grau de complexidade que o tratamento para aquele paciente em questão exige, tá ok? E isso tudo pode ser planejado e é planejado pelos ortodontistas do Planning Center da Inovaliner. Então, olhando para o perfil mole do paciente e entendendo qual o grau de severidade do problema de classe 2 do nosso paciente, a gente vai pensar na maneira de tratamento. Então, tudo isso daqui é como se fosse um resumo, né, para que o ortodontista possa olhar para o plano de tratamento do paciente e pensar de maneira segmentada. Eu diria quase como se fossem pequenas gavetas. O ortodontista, ele precisa estar um pouquinho mais, vamos dizer assim, consciente a respeito dos movimentos que ele vai realizar no paciente que ele vai tratar, para que fique mais fácil o planejamento ser executado pelo Planning Center. O que eu quero dizer com isso? É o paciente quem determina o grau da severidade do problema, a boca do paciente está lá, mas é o ortodontista quem determina a melhor maneira de tratar do paciente. Então é o ortodontista quem vai ter que dizer como ele quer que esse tratamento seja realizado. Isso daqui serve como um roadmap, como um guia, né? Como vamos dizer assim, uma maneira de ele organizar a maneira de pensar voltado para o tratamento do paciente. E é claro, vamos falar a respeito de alguns casos clínicos, né? Um tratamento de classe 2 com elásticos intermaxilares, ele pode ser feito de maneira extremamente rápida quando a gente usa os alinhadores Inovaliner. Por quê? Porque todos os movimentos eles já estão implícitos nos attachments. Os movimentos eles estão implícitos na movimentação dentária que é planejada pelo software. Os movimentos eles vão ser executados por alinhadores que são feitos em material alemão, com tecnologia alemã, com durabilidade, com qualidade, consequentemente com previsibilidade, né? E eu não me assustaria com esses tempos de tratamento que estão aqui embaixo, porque eles são bastante reais, né? Uma coisa que não foi falada até agora, que eu vou introduzir também dessa maneira, os alinhadores eles são trocados normalmente a cada 2, eventualmente a cada 3 semanas, para que eles possam exercer forças leves, forças contínuas, forças moderadas, o que faz com que o movimento dentário seja melhor atingido.
Um paciente de 16 anos com uma má oclusão de classe 2 de um pouquinho mais de meia cúspide ser tratado em aproximadamente 18 meses não é muito novidade para a maior parte dos ortodontistas, né? Importante salientar que esse tipo de tratamento ele foi realizado com distalização sequencial dos molares e a gente consegue enxergar muito bem na imagem logo ali à esquerda esse espaçamento que é detectado nas imagens que foi feito única e exclusivamente com os alinhadores em Novaliner. Então, é muito importante que o ortodontista saiba que existe essa possibilidade e que ela acontece e que ela pode ser planejada de maneira eficiente. Quando o ortodontista precisa do avanço mandibular em conjunto com outros movimentos, ele pode pedir isso daí na prescrição, ok? Então, eu sei que existem N aparelhos diferentes para se fazer o que a gente chama de protrusão mandibular, avanço mandibular, mas eles também podem ser feitos pelos alinhadores. Então, uma vez detectado o problema, uma vez determinado o tamanho da má oclusão, o ortodontista ele pode, na sua prescrição, dizer o que ele quer fazer em termos de tratamento. E o nosso Planning Center vai dar lugar para esse tratamento do ortodontista. De maneira geral, existem alguns princípios para o tratamento da classe 2 com os elásticos de classe 2, tá? Primeiro deles, né? A utilização dos elásticos intermaxilares, ele deve começar no primeiro alinhador. Ele começa já logo de cara, ele começa de início. Não existe necessidade de você aguardar um tempo, não existe fio ortodôntico, existe o alinhador em si. E essa é a grande vantagem dos alinhadores. Você começa com a carga acontecendo sobre todo o arco dentário desde o primeiro alinhador. Isso acelera muito o tratamento, né? A gente sempre considera aumentar um pouquinho o torque ou a inclinação dos incisivos inferiores para vestibular, para lingual, para contrabalancear os efeitos do elástico de classe 2, tá? E isso faz parte de, vamos dizer assim, já está incluído no tratamento que é realizado pelo Planning Center. Então, existem algumas coisas que até ficam mais fáceis para o ortodontista, porque já estão inseridas no software para o tratamento. É óbvio que o ortodontista ele pode decidir a respeito de qual tipo de movimento ele vai querer aplicar a todos aqueles dentes no arco dentário. Pode ser que seja necessário fazer um desgaste interproximal e ele vai estar planejado pelo pessoal lá do Planning Center desde o início. O ortodontista recebe o vídeo e recebe o relatório para mostrar para ele aonde os desgastes vão ser feitos e em que ponto do tratamento eles vão ser realizados. Existe um checklist para que isso aconteça de maneira adequada, né? E de novo, né, muitas vezes encontra-se por aí o tratamento que é determinado pelo número de alinhadores que vão ser utilizados em cada arco ou não, e nem sempre um arco dentário recebe a mesma quantidade de alinhadores que o outro arco. O que eu quero dizer com isso? Em algumas situações, o arco dentário inferior ele pode receber menos alinhadores ou mais alinhadores que o arco dentário superior. E isso não faz diferença nenhuma para a Novaliner. Bom, nessa aula número 7, a gente viu um resumo de como os tratamentos com os alinhadores e Novaliner são feitos para os pacientes de classe 2, com elástico, com redução interproximal, com movimento em bloco, com distalização, com avanço de mandíbula. De maneira geral, espero que você tenha gostado e se você tiver alguma dúvida, não hesite em chamar a gente aqui, tá ok? A gente se vê na próxima aula.